Novembro, dia 25, eu sou o Padre Márcio Tadeu, esse é o Minuto de Fé. E eu te convido a mergulhar comigo na palavra, ouvindo o Evangelho de hoje. E nessa breve meditação, abrindo questionamentos e desafios para você mergulhar no Evangelho ao longo do dia. O Evangelho de hoje é de Lucas, no capítulo 20, versículos 27 a 40. E diz assim: naquele tempo aproximaram-se de Jesus alguns saduceus que negam a ressurreição e lhe perguntaram: Mestre, Moisés deixou-nos escritos, se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos, deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência para seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar filhos. Também o segundo e o terceiro se casaram com a viúva. E assim os 7, todos morreram, sem deixar filhos. Por fim, morreu também a mulher na ressurreição. E ela será esposa de quem? Todos os 7 estiveram casados com ela. E Jesus respondeu aos saduceus: nesta vida, os homens e as mulheres casam-se, mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento. E já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos, serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. Que os mortos ressuscitam, Moisés também indicou na passagem da sarça, quando chama o Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para ele. Alguns doutores da lei disseram a Jesus: Mestre, tu falaste muito bem. E ninguém mais tinha coragem de perguntar alguma coisa a Jesus. Vejam, dentro do ministério de Jesus, ficam claros hoje, a partir da própria teologia e do estudo histórico de Israel, que haviam pelo menos 3 partidos muito claros. Os saduceus, que eram esses homens que viviam em função da lei e expressavam a lei no seu dia, traziam com eles uma realidade interior de pensar que só existe esse mundo, então vamos obedecer a lei nesse mundo para termos sucesso. Mais ou menos assim. O segundo grupo era o grupo dos fariseus, doutores da lei, geralmente ligado também aos levitas, que eram os catequistas daquela época. Estes acreditavam na vida após a morte, inclusive na ressurreição em Deus. E um terceiro grupo, talvez em menor número, porque era menos conhecido, mais violento, inclusive contra os romanos, que se chamavam zelotas. Mas conviveram com Jesus de maneira muito clara, né, e deixaram essa herança bíblica, esses 2 grupos, que transformavam de fato a vida de Jesus em algo muito difícil, porque eles eram fiéis à lei. E o que Jesus está dizendo aos saduceus? Olha, vocês estão pensando que a vida que nós vivemos aqui é igual a do outro lado. Não. Do outro lado seremos ressuscitados e como anjos. Não teremos mais o limite da vida, porque estaremos diante daquele que gera vida. Por exemplo, esse costume que Moisés deixa era um costume não apenas para honrar o irmão, mas há de se lembrar que no tempo de Jesus e também no tempo de Moisés, a viúva ficava desamparada, porque ela não tinha direito à sucessão da herança. Mesmo que o seu marido tivesse bens, ela não tinha direito sobre eles, porque voltava para a sua família. É a partir daí que nasce, por exemplo, um costume que a gente conhece, que é o dote. O dote, o que que era? A segurança da família que cedia à noiva caso ele morresse e ela não tinha o direito à sucessão de ficar na casa da sogra ou mesmo conviver com os familiares. Então, Moisés disse: olha, se não tiver filhos, e o filho sim tinha direito à herança, a viúva tem que ser amparada por algum membro da família. É interessante que como essas leis, que são leis morais, leis do dia a dia, elas vão constituindo perguntas e dúvidas que o próprio Senhor vai respondendo acerca da doutrina, hoje do céu. E você, que tem certeza do céu, vive a sua vida de acordo com o Evangelho? Sim, busca viver a lei,
mas sobretudo nessa lei do amor que te tornou eterno pela cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a dinâmica que todos os dias a gente é chamado a viver e a pensar quando lê o Evangelho. Eu sou o Padre Márcio Tadeu, esse é o Minuto de Fé. Nós vamos ficando por aqui, mas na certeza que eu te encontro no próximo sábado. Até lá.